Essa pergunta nós vamos dividir em duas partes. Primeiro vamos falar dos papéis e depois sobre as medidas. Sobre os papéis, o primeiro de tudo, você precisa entender se você vai fazer etiquetas à prova d'água ou não. Porque tem diferença no material que você vai escolher aí para você trabalhar. Se você for fazer etiquetas à prova d'água, o indicado é você trabalhar com o vinil, tá? Vinil à prova d'água. Agora, se não for necessário fazer aí etiquetas à prova d'água, você vai trabalhar com papel fotográfico. E aí tá, temos papel fotográfico glossy, que é o papel fotográfico com brilho adesivo. Na verdade, tanto o vinil quanto o papel fotográfico precisa ser adesivo, porque as etiquetas vão ser colantes para facilitar para o seu cliente. Então, a prova d'água, use o vinil. Se não for necessário fazer a prova d'água, você vai usar o papel fotográfico glossy adesivo, tá bom? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o papel que eu uso fotográfico, que é o da Markov Paper, e você encontra esse papel disponível na nossa loja online com ótimos preços. Você pode clicar no link da bio para fazer o seu pedido. Esse aqui é o fotográfico glossy 135 gramas e esse é o fotográfico glossy de 80 gramas. Vou falar também depois sobre a gramatura ideal aí para você fazer as etiquetas escolares, tá certo? Em relação às medidas para as etiquetas, não existe um padrão recomendado. Você pode fazer de acordo com o que você julgar necessário, ideal para o seu cliente, para atender a necessidade dos clientes. Mas o que eu te aconselho? Faça uma pesquisa geral aí no próprio Instagram ou então no site do Elo7 para você ver quais são mais frequentes aí que as pessoas estão produzindo, porque pode ser que tenha mais demanda por aqueles tamanhos. E a gente tem que levar em consideração que a gente tem vários materiais escolares. Por exemplo, cadernos, livros, régua, cola, lápis. Então, são materiais de tamanhos diferentes. E a gente tem que produzir etiquetas que vão encaixar nesses tipos de materiais que são de tamanhos diferentes, certo? Mas não existe padrão, você pode produzir aqueles tamanhos que você julgue ideal aí para atender a necessidade do cliente. Você precisa ficar bem atento aí nas gramaturas que você vai trabalhar, principalmente nas etiquetas para lápis. Eu uso aqui duas gramaturas diferentes, o papel 135 gramas e o 80 gramas. Vou explicar aí qual situação você vai usar qual gramatura, tá? Nas etiquetas para lápis, você precisa usar uma gramatura menor, que o papel é mais fino. Ele vai facilitar na aderência de um material côncavo, porque o lápis é redondinho, então precisa ser um material mais maleável. E o 80 gramas, ele é mais fino, então ele encaixa mais perfeitamente no lápis e fixa melhor. O 135 gramas, ele já é um pouquinho mais grosso, então ele tem uma tendência a soltar as pontinhas antes mesmo de acabar o ano. Já aconteceu isso comigo, por isso eu falo com vocês, não coloque 135 gramas em lápis. Já nas etiquetas maiores, que vão ser coladas em uma superfície mais lisa, tipo cadernos, livros, cola, régua, ela pode sim ser produzida no papel com a gramatura de 135 gramas, que você não vai ter problema, combinado? Então, use aí as duas gramaturas. Agora, se você quiser fazer todas no 80 gramas também, pode dar super certo também. O que não dá certo é você colocar a gramatura maior, 135 gramas, para fazer as etiquetas para lápis. Vinil branco, com certeza. Por quê? Quando você vai fazer as etiquetas escolares, a gente personaliza aí, né? Com o tema que a criançada gosta. Coloca nome, coloca idade e várias informações. Então, se você faz no transparente, na hora que a mamãe pega aquela etiqueta que está no vinil transparente e cola, por exemplo, numa mochila ou num caderno que já tem várias imagens no fundo, vai ficar ali misturado, sabe? As informações da etiqueta com as informações que estão lá no material. Então, use o vinil branco, não use o transparente para as etiquetas escolares. O branco você vai ter aí um resultado muito melhor aí na produção das suas etiquetas. Vai ter um trabalho muito mais bonito e de qualidade para você entregar para os seus clientes. Agora, em relação ao vinil, uma dica que eu dou é fiquem bem atentos na hora de fazer a compra do vinil.
Porque tem vinil à prova d'água e vinil que não são à prova d'água. Então leia bem a descrição do anúncio, se for preciso, mande mensagem para o vendedor para confirmar se o vinil é realmente à prova d'água, porque já aconteceu comigo e com algumas pessoas que eu conheço que comprou o vinil, quando chegou ele não era à prova d'água. Tava escrito lá no anúncio resistente à água, mas ele não era à prova d'água, ou seja, é resistente a respingos, igual o papel fotográfico, que também é resistente à água, mas ele não aguenta ser lavado mesmo. E para materiais que vão ser lavados, tipo mochilas, lancheiras, vasilhinhas, precisa ser realmente à prova d'água, que aí você pode molhar e lavar, que eles não vão soltar e nem perder a qualidade. Já que a gente está falando de dica, vou aproveitar e dar uma dica boa aqui para vocês. Quando se trata de etiquetas escolares, o ideal é que você monte kits, tá? E ofereça opções de kits para o seu cliente. E faça, de preferência, 3 kits. Um menor, um mediano e um maior, em número de quantidades de etiquetas, porque vai facilitar a sua vida e a vida do seu cliente aí na hora de escolher. Então, trabalhe com kits e façam 3 opções de kits aí para você oferecer para os seus clientes. Laminar ou não laminar? Eis a questão, né? Já tem uns bons anos que eu faço etiquetas escolares aqui e eu tenho para te falar que eu nunca laminei as etiquetas, porque eu não vejo necessidade. Etiquetas escolares são produtos que vão ficar mais guardados em mochila, na bolsinha. Então não são produtos que vão ficar expostos aí direto à luminosidade. A gente sabe que o papel fotográfico desbota quando fica muito tempo exposto à luz, ao calor. Então assim, eu não lamino. E inclusive eu não aconselho você laminar as etiquetas para lápis. Porque lembra que eu falei que elas precisam ser mais finas para aderir melhor ao lápis e não levantar as pontinhas? Se você laminar, ela acaba ficando mais grossa, mais resistente e, consequentemente, as suas etiquetas para lápis laminada tendem a soltar e levantar aí, descolar do lápis, tá? Mas se você quiser laminar, também é uma opção sua. Porém, você precisa levar essa laminação em conta no seu custo de produção, porque isso vai influenciar aí no custo que você tem para produzir as etiquetas, certo? E a laminação aí, vocês sabem, podem ser a frio ou a quente. A frio, você pode fazer a laminação com o papel contact ou com o spray verniz. E a quente, precisa ter aí uma laminadora para você laminar com o plástico ideal aí que se usa em laminadoras, tá bom? Mas outra opção, em vez de laminar, é você produzir as etiquetas no vinil. O vinil tem a durabilidade muito maior e ele não desbota. E você tem menos trabalho. Ela também vai te ter um custo maior? Sim, porque o vinil é bem mais caro que o papel fotográfico. Mas às vezes vai te dar menos trabalho de fazer essa laminação no fotográfico. Então você precisa ver aí a vantagem e a desvantagem dessa laminação e o tipo de material que você vai usar para laminar. Consegue sim, com tesoura e com estilete. A diferença aí de quem vai produzir com a tesoura ou com a máquina vai ser a forma como você vai entregar. Porque quem produz com a máquina de corte tem a opção de entregar em formato de cartelas com meio corte, que é aquelas cartelas destacáveis, que a gente não recorta inteira a etiqueta e deixa para o cliente destacar. Já com a tesoura, nem é possível na verdade com a tesoura, mas com a estilete você até conseguiria fazer esse meio corte destacável, mas vai te dar muito trabalho e vai levar muito tempo, então eu não aconselho. Com a etiqueta você corta em volta das etiquetas e entrega ela todas separadinhas assim, cortadinhas, mas é tranquilamente possível produzir aí muitas etiquetas com a tesoura. Teve muitas perguntas sobre a precificação das etiquetas, gente. Uma dúvida frequente, não só em etiquetas, mas em relação a todos os produtos que são produzidos na papelaria. Mas a precificação envolve vários fatores e a precificação ela é individual. Ela vai envolver fatores que são diferentes para mim, para você e para as outras papeleiras. Por quê? Envolve fatores como, por exemplo, se eu estou produzindo com máquina de corte ou com a tesoura,
pelo tempo que eu levo na produção. Isso vai influenciar na minha mão de obra, vai influenciar se você está imprimindo com a sua impressora própria ou se você está terceirizando a impressão. O custo da impressão para mim vai ser um, para você vai ser outro. Então tudo isso você tem que levar em consideração. O valor que eu pago em um papel, o valor que você paga em um papel para saber o custo do seu material. Então, o que eu indico aí para vocês fazerem na hora de precificar as etiquetas? Primeiro, listem aí os materiais que vocês vão usar para produzir um kit, por exemplo. Kit 1 com 26 etiquetas. Qual o material que você gasta para produzir? Ah, esse kit eu gasto 2 folhas. Então, chequem aí quanto custa essa folha para você. Qual o valor da sua impressão para fazer um kit? Quanto tempo você gastou aí para fazer esse kit, incluindo a sua criação de arte? Você criou a arte, você desenvolveu a arte, foi lá, personalizou, fez a impressão, fez o corte. Quanto tempo você gastou nisso aí para você calcular aí a sua mão de obra, certo? E quanto de material você gastou, incluindo o papel, a impressão, a embalagem, você não pode esquecer quanto você está gastando nessa embalagem. E aí você vai incluir ainda a sua margem de lucro. Quanto você espera ganhar de lucro aí? É 30%, 40%, 50%? Então você vai somar tudo isso, o custo de material, o custo da sua mão de obra, mais essa margem de lucro que você deseja ter. O que você faz? Chegou no seu preço? Vai lá no mercado, vai lá na internet e olha, está mais ou menos aí dentro do padrão que o mercado está cobrando? Porque se tiver também muito alto, você não vai conseguir clientes aí que vão querer pagar o preço que você está colocando. Agora, às vezes se estiver cobrando muito baixo, opa, volte que pode ser que tenha alguma coisa errada e você esteja aí tendo prejuízo ao produzir. Mas é isso, gente, a precificação é na prática mesmo, que vocês vão aprendendo, tem que fazer, sentar, planilhar tudo, conhecer os seus custos de material, principalmente para você chegar aí no seu preço ideal de venda, para você ter um preço justo para você e para o seu cliente.